Minha filha é o fracasso da família, anunciou a mãe para toda a sala de estar, com a voz cheia de satisfação enquanto erguia sua taça de vinho. Fiquei paralisada na porta da casa dos meus pais em Milwaukee, Wisconsin, com as mãos agarradas à torta caseira que eu havia trazido para o jantar de Natal. Todos se viraram para me encarar. Tias, tios, primos que eu mal reconhecia, seus rostos uma mistura de pena e constrangimento indireto. Forcei meus lábios a formar algo parecido com um sorriso. Gostaria que você conhecesse alguém, eu disse baixinho, minha voz mais firme do que eu me sentia. Meu nome é Charlene e tenho 35 anos. Desde que me lembro, minha mãe tem como missão pessoal lembrar a mim e a qualquer pessoa por perto que sou uma decepção, solteira aos 35 anos, sem filhos, trabalhando em uma padaria em vez de ter uma carreira de verdade. A lista dos meus fracassos, segundo ela, poderia encher volumes. Aquele jantar de Natal deveria ser diferente. Eu tinha prometido a mim mesma que seria a última vez que a deixaria me humilhar na frente da família. Eu tinha um segredo, algo que mudaria tudo. Mas enquanto eu estava ali, observando-a sorrir para mim por cima da borda do copo, percebi que ela não tinha ideia do que estava por vir. O problema começou anos atrás, provavelmente quando fiz 30 anos e ainda não tinha me casado. Minha mãe sempre foi crítica, mas algo mudou naquele momento. Em cada reunião familiar, ela encontrava novas maneiras de apontar minhas deficiências. No casamento da minha prima, ela disse à mãe da noiva que pelo menos a filha dela tinha encontrado alguém disposto a se casar com ela. No dia de Ação de Graças, 2 anos atrás, ela perguntou em voz alta se eu planejava morrer sozinha com gatos. Eu nem gostava de gatos. Minha irmã mais nova, Diane, sempre foi a menina dos olhos. Ela se casou aos 23 anos com um dentista chamado Gregory, teve 2 filhos antes de completar 30 anos e agora morava em uma casa impecável no subúrbio. Mamãe nunca perdia uma oportunidade de nos comparar, geralmente comigo ali. Diane sabe como fazer um homem feliz, ela dizia. É por isso que ela tem uma família tão linda. No começo, tentei argumentar, tentei defender minhas escolhas, mas minha mãe tinha um jeito de distorcer tudo o que eu dizia, fazendo-me parecer defensivo e patético. Então, aprendi a ficar quieto, a sorrir e a acenar com a cabeça, e a contar os minutos até poder ir embora. A padaria onde eu trabalhava não era nada glamourosa, mas eu adorava. Comecei lá há 10 anos como assistente de meio período, enquanto decidia o que queria fazer da vida. Acontece que eu queria fazer pão. Um bom pão, do tipo que fazia as pessoas fecharem os olhos ao dar a primeira mordida. Minha chefe, Ellen, me ensinou tudo o que sabia. E quando se aposentou, há 5 anos, me ajudou a comprar o negócio dela. Minha mãe nunca reconheceu que eu era dono da padaria. Para ela, eu era apenas um funcionário de alguma loja. Ela nunca perguntou sobre a minha vida, nunca visitou a padaria, nunca pareceu interessada em nada que eu fizesse, a menos que envolvesse me envergonhar na frente de parentes. Este Natal deveria ser diferente por causa do Ethan. Eu o conheci há 8 meses, quando ele entrou na padaria procurando um tipo específico de fermento natural que sua avó costumava fazer. Ele estava na cidade para reuniões de negócios, hospedado em um hotel no centro da cidade. Conversamos por 20 minutos sobre pão, e ele voltou no dia seguinte e no outro. Ethan morava em Seattle, mas viajava constantemente a trabalho. Ele era quieto, atencioso e parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Começamos a namorar à distância, o que foi difícil, mas de alguma forma deu certo. Ele se esforçou para visitar Milwaukee sempre que podia, e eu voei para vê-lo 2 vezes. Eu não tinha contado à minha família sobre ele. Parte de mim queria proteger o que tínhamos das críticas inevitáveis da mamãe. Uma parte de mim estava apavorada, achando que, se eu levasse para casa, ela poderia estragar tudo. Mas Ethan insistiu em conhecê-los. Ele disse que queria fazer parte da minha vida completamente. Então, concordei em levá-lo para o jantar de Natal. O plano era simples: eu chegaria primeiro para ajudar nos preparativos e ele chegaria 1 hora depois. Eu queria avaliar a situação, ter certeza de que minha mãe estava de bom humor antes de apresentá-lo. O plano caiu por terra no momento em que entrei e ouvi minha mãe já na sala de estar, contando histórias sobre meus fracassos para qualquer um que quisesse ouvir. Ela tem 35 anos e ainda é solteira, minha mãe estava dizendo quando entrei. Dá para acreditar? Não sei onde errei. Minha tia Patrícia fez um som simpático.
Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para o casamento. Acho que não é isso, continuou a mãe. É que ela não tem ambição, nem garra. Ela trabalha numa padaria, pelo amor de Deus. Que tipo de homem quer uma mulher que cheira a fermento o dia todo? Diane, sentada no sofá com seu cabelo e roupa impecáveis, não disse nada. Ela nunca me defendeu, mas também nunca se juntou aos ataques da mamãe. Ela simplesmente existia em sua bolha de perfeição enquanto eu recebia os golpes. Foi quando entrei na sala com minha torta, e minha mãe decidiu fazer seu grande anúncio sobre eu ser o fracasso da família. As palavras pairavam no ar como um cheiro ruim. Eu sentia meu rosto queimando. Percebia o desconforto de todos e a relutância em me olhar nos olhos. Mas eu tinha Ethan e tinha um plano. As lembranças de jantares de Natal passados me inundaram enquanto eu segurava aquela torta. Houve o ano em que minha mãe comprou um colar caro para Diane e me deu um livro de receitas intitulado Cozinhando para uma Pessoa. Houve o Natal em que ela perguntou em voz alta se eu planejava congelar meus óvulos antes que fosse tarde demais. Cada feriado trazia uma nova humilhação, um novo lembrete de que eu não estava correspondendo aos padrões dela. Passei 35 anos tentando conquistar a aprovação dela. Eu me destacava na escola, tirava boas notas, evitava encrencas. Mas nada disso importava, porque eu não era Diane. Eu não era casada e não tinha filhos. Eu não estava seguindo exatamente o caminho que minha mãe havia traçado para mim. A padaria se tornou meu santuário. Ellen, minha antiga chefe mentora, foi mais mãe para mim do que minha própria mãe jamais foi. Quando ela decidiu se aposentar, sentou-se comigo no escritório e disse que queria que eu comprasse o negócio. Você tem um dom, disse ela. E não vou ver você desperdiçá-lo por ter medo de acreditar em si mesmo. Fiquei apavorada. Fazer um empréstimo e virar dona de um negócio parecia impossível. Mas Ellen acreditou em mim e, de alguma forma, isso me fez acreditar em mim mesmo. Trabalhei com um banco local, consegui o empréstimo aprovado e comprei a padaria. Isso foi há 5 anos e, desde então, todos os anos foram melhores que os anteriores. Minha mãe nunca veio à grande reinauguração. Ela nunca perguntou como os negócios estavam indo. Ela nunca reconheceu que eu havia feito algo difícil e conseguido. Para ela, eu ainda estava apenas trabalhando em uma padaria, nada mais. Ethan mudou tudo. Quando ele entrou na padaria naquele dia de abril, quase não o notei. Era a correria da manhã e eu estava coberta de farinha, tentando freneticamente atender aos pedidos. Ele esperou pacientemente na fila e, quando chegou ao balcão, perguntou se tínhamos um pão de fermentação natural tradicional no estilo de São Francisco. Minha avó costumava fazer, explicou ele. Há anos procuro algo parecido. Eu não tinha exatamente o que ele queria, mas me ofereci para fazer um pão personalizado para ele. Ele concordou imediatamente e voltou 2 dias depois para buscá-lo. Quando provou, fechou os olhos e sorriu. É isso, disse ele. É exatamente disso que me lembro. Começamos a conversar depois disso. Ele me contou sobre a avó, sobre crescer na Califórnia e como as lembranças de comida eram as mais fortes que ele tinha. Contei a ele sobre aprender a assar, sobre a satisfação de criar algo com minhas próprias mãos. Ele voltava todos os dias da viagem, às vezes só para tomar um café, às vezes para experimentar algum doce novo que eu tivesse feito. No seu último dia em Milwaukee, ele pediu meu número. Dei a ele, sem realmente esperar nada, mas ele ligou naquela mesma noite e conversamos por 2 horas. Ele ligou novamente na noite seguinte e na outra. Nosso relacionamento se desenvolveu lenta e cuidadosamente. Ele me contou sobre seu trabalho, algo na área de tecnologia, embora tenha sido modesto sobre os detalhes. Fiquei sabendo que ele viajava constantemente, que morava em Seattle, mas passava mais tempo em hotéis do que em casa. Ele parecia solitário, apesar do sucesso, e eu entendia perfeitamente esse sentimento. Quando ele finalmente me contou o que fazia da vida, eu ri. Achei que ele estava brincando. Mas ele acessou artigos no celular, me mostrou fotos dele em conferências do setor e provou que era exatamente quem dizia ser. Ethan foi o fundador e CEO de uma grande empresa de tecnologia, o tipo de empresa sobre a qual você lê em revistas de negócios. Por que você não me contou antes? Perguntei. Porque eu queria que você me conhecesse primeiro, disse ele. Não o que construí ou quanto dinheiro tenho. Só eu.
Eu apreciei isso mais do que lhe imaginava. Passei a vida inteira sendo julgada pelo que eu não era. Ita me via como eu era e parecia gostar daquela pessoa. Fizemos nosso relacionamento dar certo apesar da distância. Ele voava para Milwaukee sempre que podia, muitas vezes apenas para um fim de semana. Visitei Seattle 2 vezes, maravilhada com seu apartamento elegante com vista para o mar. Conversávamos todas as noites, compartilhávamos nossos dias, construíamos algo real. Mas eu o mantinha separado da minha família. Eu não suportava a ideia de minha mãe destruí-lo como destruiu todo o resto da minha vida. E se ela dissesse algo tão horrível que ele começasse a me ver de forma diferente? E se as críticas constantes dela finalmente revelassem alguma verdade sobre mim que o fizesse ir embora? Ethan não entendia minha relutância. Ele cresceu em uma família acolhedora e solidária. Seus pais incentivavam seus sonhos e celebravam seus sucessos. O conceito de uma mãe que trabalhava ativamente para minar a felicidade da filha era estranho para ele. Quero conhecê-los, disse ele numa noite de novembro. Quero fazer parte de toda a sua vida, não apenas das partes que você me mostra. Tentei explicar como era minha família, principalmente minha mãe. Contei a ele sobre as críticas constantes, as comparações com Diane, as humilhações públicas. Ele ouviu atentamente e então pegou minha mão. Deixe-me estar lá com você, disse ele. Você não deveria ter que enfrentar isso sozinha. Então, concordei em levá-lo para o jantar de Natal. Planejei tudo com cuidado. Eu chegaria cedo para ajudar nos preparativos, e ele viria mais tarde, depois que todos estivessem acomodados. Dessa forma, eu poderia avaliar o humor da minha mãe e talvez até avisá-la se as coisas estivessem particularmente ruins. O plano caiu por terra no momento em que entrei em casa e ouvi minha mãe me destruindo na frente de toda a família. Parada ali, com aquela torta nas mãos, ouvindo minha mãe me chamar de fracassada da família, senti algo mudar dentro de mim. Não era exatamente raiva, embora houvesse bastante. Era mais como uma clareza, uma compreensão repentina e nítida de que aquele padrão tinha que acabar. Mandei uma mensagem para Ethan assim que cheguei, pedindo para ele esperar antes de entrar. Então peguei meu telefone e enviei outra mensagem. Venha, está na hora. A mãe ainda estava no comando, aparentemente animada pelo público. Não sei o que dizer às pessoas, continuou ela. Quando perguntam sobre minhas filhas, posso ficar me gabando da Diane o dia todo. Mas, Charlene, o que devo dizer sobre uma padeira de 35 anos sem perspectivas? Minha tia Patrícia se mexeu desconfortavelmente. Bem, algumas pessoas se desenvolvem tarde. Desabrocharam tarde, viu a mãe. Patrícia, ela não vai florescer. É isso. É tudo o que ela sempre será. Diane finalmente falou, com a voz suave. Mãe, talvez devêssemos conversar sobre outra coisa. Por quê? Porque a verdade dói. Mamãe se virou para me olhar diretamente pela primeira vez. Talvez se alguém tivesse sido honesto com ela anos atrás, ela teria feito escolhas melhores. Mas não, todos queriam apoiá-la e incentivá-la. Veja onde isso nos levou. Coloquei a torta na mesa de entrada. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou vergonha. Eu estava farto de ter medo dela. Você está certo, eu disse, e a sala ficou em silêncio. Mamãe pareceu assustada. Eu raramente respondia aos seus ataques. Eu fiz escolhas. Escolhi construir um negócio do zero. Escolhi trabalhar 16 horas por dia para garantir que o negócio desse certo. Escolhi criar algo de que me orgulho, mesmo que você nunca tenha reconhecido isso. A expressão da mãe endureceu. Não seja dramática. Você trabalha em uma padaria. Sou o dono da padaria, corrigi. Sou há 5 anos. Mas você nunca se importou o suficiente para perguntar sobre a minha vida, então não sabe disso. Ter uma padaria não é exatamente. Não é exatamente o quê? Impressionante, bem-sucedido, bom o suficiente para você? Eu podia sentir os olhos de todos em mim, mas, pela primeira vez, não me importei. Nada que eu faça será bom o suficiente para você, porque eu não sou a Diane. Não tenho o tipo certo de casamento nem o tipo certo de vida. Sou apenas eu, e isso nunca foi aceitável para você. A campainha tocou, cortando a tensão.
Mamãe pareceu irritada com a interrupção. Quem mais vem? Todo mundo já está aqui. Caminhei até a porta, com o coração disparado. Quando a abri, Ethan estava lá, em um terno perfeitamente cortado, segurando uma garrafa de vinho caro. Ele parecia calmo, confiante e completamente despreocupado com o caos em que estava prestes a se meter. Oi, ele disse suavemente, só para mim. Você está bem? Assenti e peguei sua mão. Agora sim. Voltamos juntos para a sala. Mamãe ainda estava parada no centro da sala, com o rosto irritado por ter seu momento interrompido. Diane havia se sentado no sofá, parecendo preocupada. O resto da família parecia paralisado, sem saber o que estava acontecendo. Pessoal, eu disse, com a voz mais firme agora. Gostaria de apresentar alguém. Este é o Ethan. Ele sorriu calorosamente para a sala, completamente à vontade. É ótimo finalmente conhecer a família da Charlene. Ouvi falar muito de todos vocês. Os olhos da minha mãe se estreitaram enquanto ela o avaliava. Eu podia vê-la observando o terno caro, a postura confiante, a postura dele. Ela estava tentando descobrir que ângulo usar, como diminuí-lo, como ela diminuía todo o resto na minha vida. E o que você faz, Ethan? Ela perguntou, seu tom sugerindo que ela esperava algo decepcionante. Eu trabalho com tecnologia, ele disse simplesmente. Tecnologia? Repetiu a mãe, como se a palavra fosse desagradável. Então, você é uma dessas pessoas que trabalham com computadores. De certa forma, disse Ethan, ainda sorrindo. Fundei uma empresa há cerca de 12 anos. Desenvolvemos soluções de software para sistemas de saúde. Tem sido um sucesso. Meu tio George, que até então estivera quieto, de repente sentou-se mais ereto. Espere, qual empresa? Ethan deu um nome, e eu vi a expressão do tio George mudar. Ele era administrador de hospital e, aparentemente, sabia exatamente o que a empresa de Ethan fazia. Você está brincando, disse o tio George. Usamos o seu software no hospital. É revolucionário. Você economizou milhões em custos de eficiência para os sistemas de saúde. O sorriso da mãe congelou em seu rosto. Ela olhou para Ethan e para o tio George, tentando entender o que estava acontecendo. Diane estava olhando para Ethan com os olhos arregalados, e eu pude vê-la pegando o telefone debaixo da mesa, provavelmente para pesquisar sobre ele no Google. Que legal, disse a mãe, com a voz firme. Como vocês se conheceram? Na padaria da Charlene, disse Ethan, e seu sorriso se alargou. Experimentei o pão de fermentação natural dela e me apaixonei. Primeiro pelo pão, depois por ela. A padaria dela, disse mamãe, secamente. O lugar que ela é dona, sim. É um negócio incrível. A maneira como ela o desenvolveu nos últimos 5 anos, a fidelidade que ela construiu com os clientes, a qualidade dos seus produtos é realmente impressionante. Ele olhou para mim com genuíno calor. Ela é brilhante no que faz. Observei algo se desfazer na expressão da minha mãe. Não era remorso ou arrependimento. Ela não era capaz disso. Era a percepção de que sua arma favorita, meu suposto fracasso, não estava mais disponível para ela. Eu não estava solteira e desesperada. Eu não era fracassada. Eu não era a decepção que ela passou anos dizendo a todos que eu era. Diane tinha encontrado algo no celular. Ela olhou para mim e depois para Ethan, com a boca ligeiramente aberta. Ele vale centenas de milhões, ela sussurrou para a mãe, embora todos ouvissem. A sala ficou completamente silenciosa. O rosto da mãe passou por uma série de expressões, choque, descrença e, então, algo que parecia quase dor. Mas não era a dor do arrependimento ou da vergonha. Era a dor de perder o controle, de ver sua narrativa cuidadosamente construída desmoronar diante de todos. Centenas de milhões, ela repetiu, com a voz tensa. Ela se virou para mim e, pela primeira vez em anos, vi incerteza em seus olhos. Charlene, por que você não nos contou? Te contar o quê? Perguntei, mantendo a voz calma. Que eu estava saindo com alguém. Você nunca se interessou pela minha vida antes. Por que agora seria diferente? Isso não é justo, disse minha mãe. Mas não havia convicção em suas palavras.
Ela já estava mudando de ideia. Eu podia ver isso acontecendo. Ela estava procurando uma maneira de fazer com que aquilo fosse sobre ela, de distorcer a situação para que parecesse a vítima ou a heroína. Nós sempre nos importamos com você. Ethan apertou minha mão gentilmente. Ele observava a conversa com interesse, e percebi que ele estava começando a entender o que eu vinha enfrentando todos esses anos. Diane ainda estava olhando para o telefone, folheando os artigos. Ele estava na capa da Forbes, disse ela, com a voz quase sussurrando. E da Business Week. E ela olhou para a mãe. Como não sabíamos disso? Porque a Charlene não nos contou, disse a mãe rapidamente, recuperando um pouco da compostura. Ela se virou para o resto da família com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você sabe o quão reservada ela pode ser, sempre guardando segredos. Senti algo estalar dentro de mim. Particular? Mãe, eu trouxe você para minha vida por 35 anos, e você passou cada um desses anos me dizendo que não era bom o suficiente. Eu não te contei sobre o Ethan porque sabia que você daria um jeito de estragar tudo. Isso é ridículo, disse a mãe. Mas ela estava olhando para o Ethan agora, não para mim. Todo o seu comportamento havia mudado. O desprezo desapareceu, substituído por algo quase obsequioso. Ethan, por favor, não pense mal da nossa família. Charlene pode ser tão sensível às vezes. Sempre a apoiamos, não é? Ela olhou ao redor da sala em busca de confirmação. Minha tia Patrícia parecia desconfortável. O tio George estava concentrado em sua bebida. Diane ainda estava absorta no celular. Ninguém se manifestou para concordar com a mamãe e eu a vi entrar em pânico com a falta de apoio. A voz de Ethan era educada, mas fria quando ele respondeu. Na verdade, pelo que Charlene me contou, você passou anos criticando as escolhas dela e menosprezando suas realizações. Ela mencionou que você a chamou de fracassada uns 5 minutos antes de eu chegar. O rosto da mamãe ficou vermelho. Isso foi, eu estava só brincando. A gente brinca nessa família, não é? Ela olhou para mim desesperadamente. Charlene sabe que não quero dizer nada com isso. Mas você fala sério, eu disse baixinho. Você falou sério em cada palavra, em cada comparação com Diane, em cada comentário sobre a minha idade, meu trabalho ou minha vida. Você passou anos tentando me fazer sentir inútil. Eu estava tentando te motivar, protestou a mãe. Para te incentivar a ser melhor. Melhor do que o quê? Melhor do que eu mesmo? Construí um negócio de sucesso. Criei algo significativo. Mas você nunca viu isso porque estava muito ocupado se decepcionando por eu não estar vivendo exatamente a vida que você queria que eu vivesse. Diane finalmente levantou os olhos do telefone. Charlene, eu não fazia ideia de que você se sentia assim. Como você sabia, virei-me para minha irmã. Você estava ocupada demais sendo perfeita, e não estou te culpando por isso. Você encontrou alguém que ama. Você tem uma família. Você é feliz. Isso é maravilhoso. Mas a mamãe usou sua vida como arma contra mim. E você nunca disse a ela para parar. Diane pareceu abalada. Eu pensei que fosse só o jeito dela. Eu não pensei. Você não achou que doeu, completei por ela. Claro que doeu, mas ninguém se importou o suficiente para impedir. Mamãe estava se recuperando agora, encontrando seu equilíbrio novamente. Isso é típico, disse ela, com a voz ganhando força. Eu tento ajudar, orientar, e de repente eu sou a vilã. Talvez se você tivesse me ouvido anos atrás, não teria perdido tanto tempo naquela padaria. A mão de Ethan apertou a minha. A padaria que Charlene transformou em um negócio próspero. Aquela onde nos conhecemos porque sua reputação de qualidade me fez entrar. Aquela padaria. Tenho certeza de que é legal, disse a mãe, com desdém. Mas sejamos honestos. Se ela tivesse seguido uma carreira de verdade. Ela tem uma carreira de verdade, interrompeu Ethan, com a voz ainda educada, mas agora um pouco ríspida. Ela é dona de um negócio que emprega 12 pessoas. Ela se expandiu 2 vezes em 5 anos. Ela construiu relacionamentos com fornecedores e clientes que a maioria dos empresários invejaria. O que há de errado nisso?
Mamãe abriu a boca, fechou-a e tentou novamente. Eu só acho que ela poderia ter aproveitado mais seu potencial. Quer dizer que ela poderia ter feito o que você queria, disse Ethan. Encontrou um marido aos 30, teve filhos, morou no subúrbio como sua outra filha. Mas Charlene escolheu seu próprio caminho, e é um bom caminho. Nunca ninguém me defendeu assim. Ethan não estava sendo agressivo nem maldoso. Ele estava simplesmente expondo fatos, refutando a narrativa da minha mãe com uma certeza silenciosa. E eu podia ver que isso a estava deixando louca. Ethan, você parece um homem maravilhoso, disse a mãe, mudando de tática novamente. E estou tão feliz que você e Charlene se encontraram. Talvez agora ela finalmente se estabeleça e comece uma família. Ainda não é tarde demais. Mãe, eu disse, com a voz ríspida. Pare. O quê? Só estou dizendo que agora que você tem alguém como o Ethan, você pode finalmente ter a vida que deveria ter tido anos atrás. Você pode vender aquela padaria e ser uma esposa de verdade. Não estou vendendo nada, eu disse. E não vou mudar minha vida para me encaixar na sua visão do que ela deveria ser. Estou feliz com quem sou e com o que construí. Mamãe riu, mas soou forçado. Ah, Charlene, não seja boba. Depois que você se casar com alguém como o Ethan, não precisará mais trabalhar. Você poderá finalmente relaxar, ter filhos, ser uma mulher de verdade. A sala explodiu. O tio George pareceu horrorizado. A tia Patrícia chegou a ofegar. Diane disse, mãe, com a voz chocada. Mas foi Ethan quem falou, sua voz mais fria do que eu já tinha ouvido. Senhor Anderson, disse ele, e notei que ele usou meu sobrenome, não o dele. Charlene já é uma mulher de verdade, uma mulher bem-sucedida, talentosa e extraordinária. E eu me apaixonei por ela exatamente como ela é. Se você não consegue enxergar isso, se não consegue apreciar o valor da sua própria filha, então o fracasso é seu, não dela. A mãe o encarou, pálida. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito. Ela estava acostumada a ser a única no controle, a única que decidia o que era aceitável e o que não era. Mas Ethan a tinha chamado publicamente e não havia como ela dar uma resposta. Acho que devemos ir embora, disse minha mãe de repente, olhando para meu pai, que permanecerá em silêncio durante todo o ocorrido. Claramente não somos bem-vindos aqui. Esta é a sua casa, indiquei. Então talvez você devesse ir embora, mamãe retrucou, perdendo completamente a compostura. Você e seu namorado bilionário voltem para sua padaria e sua vidinha. Com prazer, eu disse. Olhei para Ethan. Vamos. Estávamos quase na porta quando Diane chamou. Charlene, espere. Virei-me e vi minha irmã de pé, com o rosto em conflito. Ela olhou para a mamãe e depois para mim. Desculpe, disse ela. Eu deveria ter dito algo anos atrás. Eu deveria ter defendido você. Mas você não fez isso, eu disse simplesmente. Não era para ser cruel, apenas honesto. Eu sei. Os olhos de Diane estavam começando a lacrimejar. Pensei que se eu ficasse quieta, se não fizesse barulho, todos ficariam bem. Mas eu estava errada. E peço desculpas. Mamãe fez um som de desprezo. Diane, não se desculpe. Você não tem do que se desculpar. Charlene está apenas sendo dramática, como sempre. Não, mãe, disse Diane, surpreendendo a todos. Ela não está sendo dramática. Você tem sido horrível com ela há anos, e eu deixei isso acontecer porque era mais fácil do que te enfrentar. O rosto da mamãe ficou vermelho. Como você ousa falar comigo desse jeito depois de tudo que eu fiz por você, por esta família? Você fez muito por mim, concordou Diane. Mas você foi cruel com Charlene, e isso precisa parar. Não vou ficar aqui sendo atacada pelos meus próprios filhos, disse minha mãe, com a voz trêmula de raiva. Primeiro, Charlene traz essa estranha para nossa casa e vira todos contra mim, e agora você se junta a ela. Isso é inacreditável. Ethan falou novamente, com a voz contida. Não sou um estranho tentando colocar alguém contra você. Sou simplesmente alguém que ama sua filha e consegue ver claramente o que você tem feito com ela. E acho que, no fundo, todos nesta sala também conseguem ver.
Olhei em volta e vi que ele tinha razão. Tia Patrícia assentiu levemente. Tio George não conseguia olhar nos olhos da mamãe. Até meu pai, que nunca se envolvia em conflitos, parecia preocupado. Vocês são todos loucos, disse a mãe. Eu fui uma boa mãe, uma mãe dedicada. Sacrifiquei tudo pela minha família. Você tem sido controlador, eu disse. Há uma diferença. Você não se sacrificou por nós. Você nos usou para se sentir importante. E quando eu não segui o seu roteiro, você me puniu por isso. Isso não é verdade, insistiu a mãe. Mas agora havia desespero em sua voz. Ela estava perdendo o lugar, perdendo o público que sempre validara seu comportamento. Diane, diga a eles. Diga a eles o quanto eu fiz por você. Diane parecia desconfortável. Você esteve lá por mim, mãe. Mas Charlene tem razão. Você a tratou de forma diferente, e isso não está certo. A mãe se voltou contra ela. Sua criança ingrata. Depois de tudo, do casamento que paguei, da entrada da sua casa, de toda a babá, que você me cobrava toda vez que eu não fazia exatamente o que você queria, disse Diane baixinho. Eu te amo, mãe, mas nem sempre é fácil amar você. A sala estava silenciosa. A mãe olhou ao redor freneticamente, buscando apoio, mas não encontrou ninguém. Todos a olhavam com graus variados de desconforto ou pena. Ela havia construído sua identidade como matriarca, aquela a quem todos se submetiam. E agora essa base estava rachando. Tudo bem, disse ela finalmente, com a voz rouca. Deixem todos vocês. Vejam se eu me importo. Não preciso de nenhum de vocês. Ninguém se mexeu. Ficamos todos ali, paralisados no constrangimento do momento. Então meu pai falou pela primeira vez. Margarete, disse-lhe baixinho. Talvez devêssemos conversar sobre isso. Conversar de verdade. Falar sobre o quê? Retrucou a mãe. Sobre como nossas filhas estão se voltando contra nós? Sobre como um milionário da tecnologia aparece e de repente eu sou a vilã? Sobre como você tratou a Charlene, disse o pai. Porque ela tem razão. Você foi cruel com ela. A mãe olhou para ele como se ele tivesse lhe dado um tapa. Você está do lado dela. Não estou tomando partido, disse papai. Só estou reconhecendo a verdade. E a verdade é que você tem sido injusto com a Charlene há muito tempo. Não acredito nisso, disse minha mãe. Não acredito que minha própria família está se unindo contra mim. Não estamos nos unindo contra você, eu disse. E fiquei surpreso ao perceber que senti pena dela naquele momento. Não o suficiente para retirar o que eu disse, mas o suficiente para suavizar um pouco minha voz. Só estamos pedindo para você ver como me machucou. Só isso. Te machuquei. A voz da mãe se elevou novamente. Eu te incentivei a ser melhor. É isso que as mães fazem. Não, mãe. Você me destruiu. Há uma diferença entre pressionar alguém a crescer e fazê-lo se sentir inútil. Mamãe balançou a cabeça violentamente. Eu nunca fiz você se sentir inútil. Você é muito sensível. Sempre foi. Ethan deu um pequeno passo à frente. Posso lhe perguntar uma coisa, Sr. Anderson? A senhora ao menos sabe o nome da padaria da Charlene? Mamãe piscou. O quê? Claro, eu. Ela parou, seu rosto ficando inexpressivo. Como se chama? Ethan pressionou gentilmente. O silêncio se estendeu. A boca da mamãe abriu, fechou. Ela olhou para mim e depois desviou o olhar. Não vejo o que isso tem a ver. Você não sabe, disse Ethan. E não era uma pergunta. Sua filha tem um negócio há 5 anos e você nem sabe o nome dele. Estou ocupada, disse mamãe, na defensiva. Não consigo me lembrar de cada detalhe. Não é um detalhezinho, eu disse. É a minha vida. É o que eu faço todos os dias. É do que me orgulho. E você nunca se importou o suficiente para perguntar o nome disso. Isso não é justo, protestou minha mãe, fraca. Tive muita coisa acontecendo.
A padaria se chama Sol Nascente, disse Ethan. Ela escolheu esse nome porque queria simbolizar novos começos. Ela abre às 5 da manhã todos os dias para preparar pão fresco para seus clientes. Ela conhece a maioria deles pelo nome. Ela construiu algo real e significativo, e você nunca reconheceu isso. O rosto da minha mãe estava pálido agora. Ela olhou ao redor da sala novamente, mas desta vez vi algo diferente em sua expressão. Não raiva ou atitude defensiva, medo. Ela tinha medo de perder o controle. Medo de ser vista como a pessoa que realmente era, em vez da pessoa que fingia ser. Acho que devemos ir, eu disse a Ethan. Não há mais nada a dizer aqui. Nos viramos para sair novamente. E dessa vez, Diane não nos impediu. Mas quando chegamos à porta, mamãe chamou mais uma vez. Charlene. Fiz uma pausa, mas não me virei. Você vai se arrepender disso, disse ela, com a voz fria. Você vai ver. Você acha que é melhor do que nós agora por causa dele, mas dinheiro não muda quem você é. Você sempre será decepção, não importa com quem esteja. Virei-me lentamente. Ethan ficou tenso ao meu lado, mas coloquei a mão em seu braço. Aquele era o meu momento. Você está errada, eu disse calmamente. Eu não sou uma decepção. Nunca fui. A única pessoa decepcionada aqui é você. Decepcionada por não conseguir mais me controlar. Decepcionada porque sua narrativa sobre o meu fracasso não funciona, quando na verdade eu sou bem-sucedida. Isso é problema seu, mãe, não meu. Não esperei pela resposta dela. Ethan e eu saímos na fria noite de dezembro, a porta se fechando atrás de nós com um clique definitivo. No momento em que saímos da varanda, me senti mais leve, como se estivesse carregando um peso que nem percebi que estava ali. Ethan me puxou para perto. Você está bem? Estou melhor que bem, eu disse, e falei sério. Estou livre. Entramos no carro alugado e ele começou a dirigir. Presumi que ele estava me levando de volta para o meu apartamento, mas em vez disso ele dirigiu até a orla do lago. Milwaukee era linda à noite, especialmente no inverno. As luzes da cidade refletiam na água congelada, criando um cenário tranquilo que era exatamente o que eu precisava. Quer conversar sobre isso? Ethan perguntou depois de ficarmos sentados em silêncio confortável por alguns minutos. Não sei o que dizer, admiti. Parte de mim se sente culpada por confrontá-la daquele jeito. Mas, acima de tudo, me sinto aliviada. Você não deveria se sentir culpada, disse Ethan. Ela precisava ouvir. Todos eles precisavam ouvir. Você viu a cara dela quando perguntou o nome da padaria? Não consegui evitar rir um pouco. Ela realmente não tinha ideia. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre ela, disse Ethan. Ela não te conhece, Charlene. Ela tem estado tão ocupada tentando te transformar no que ela queria que nunca se preocupou em ver quem você realmente é. Encostei a cabeça no ombro dele. Obrigado por virem esta noite, por me defenderem. Nunca ninguém fez isso antes. Você não deveria ter que se defender da sua própria mãe, disse Ethan. Isso não é normal. Isso não é amor. Ficamos ali sentados por mais um tempo, observando as luzes na água. Meu celular vibrou várias vezes. Mensagens da Diane, da tia Patrícia e até uma do tio George. Ainda não olhei para eles. Eu precisava desse momento de paz. Finalmente, Ethan falou novamente. O que você quer fazer agora? O que você quer dizer? Quero dizer, sobre sua família, sobre sua mãe. Você quer tentar consertar isso ou já terminou? Pensei nisso. Uma semana atrás, ou até mesmo um dia atrás, eu poderia ter dito que queria consertar as coisas, que queria que minha mãe se desculpasse, que mudasse, que se tornasse a mãe que eu sempre desejei que ela fosse. Mas, sentada ali no carro, sentindo o peso de 35 anos de críticas finalmente saindo dos meus ombros, percebi uma coisa. Chega, eu disse. Chega de tentar ganhar o amor dela. Chega de inventar desculpas para o comportamento dela. Chega de deixar que ela me faça sentir pequeno. Tem certeza? Perguntou Ethan gentilmente. Porque uma vez que você faz essa escolha. Tenho certeza, interrompi.
Passei a vida inteira tentando ser o suficiente para ela e nunca ia dar certo, porque o problema nunca foi comigo. Foi com ela, e eu não consigo consertar isso. Ethan beijou o topo da minha cabeça. Então eu te apoio. Seja qual for a sua decisão, eu estou com você. Voltamos para o meu apartamento em um silêncio confortável. Quando chegamos lá, finalmente olhei para o meu celular. Diane tinha enviado várias mensagens. Sinto muito. Eu deveria ter te defendido anos atrás. Podemos conversar? Eu entendo se você me odiar. Fiquei olhando as mensagens por um longo tempo. Parte de mim estava com raiva da Diane. Ela ficou parada enquanto minha mãe me destruía por anos. Ela se beneficiou de ser a criança de ouro enquanto eu levava todos os golpes. Mas outra parte de mim se lembrava de que ela também era uma vítima, só que de uma forma diferente. O amor de mãe sempre teve condições, mesmo para ela. Respondi: não te odeio, mas preciso de um tempo. A resposta dela foi imediata. Eu entendo. Eu te amo. Não respondi a isso. Ainda não estava pronto. Ethan ficou comigo naquela noite. Pedimos comida para a viagem e assistimos a filmes antigos, e me senti mais em paz do que há anos. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Fiquei olhando para a tela, meu dedo pairando sobre o botão de atender. Ethan olhou para mim interrogativamente. Você não precisa responder, ele disse. Eu sei, mas fiquei curioso. Atendi e coloquei no viva voz. Charlene. A voz da mãe soou estranha, tensa. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre esta noite? Sobre tudo? Houve uma pausa. Talvez eu tenha sido um pouco duro. Um pouco duro, repeti incrédula. Mãe, você me chamou de fracassado na frente de toda a família. Eu estava brincando, disse ela. Mas não havia convicção alguma nisso. Você sabe como eu sou. Sim, eu sei como você é. Esse é o problema. Não seja dramática, disse a mãe. E, num piscar de olhos, a dinâmica familiar voltou. Estou tentando me desculpar aqui. Não, não está, eu disse. Você está tentando fazer isso desaparecer sem realmente assumir a responsabilidade por nada que fez. Isso não é verdade, protestou a mãe. Estou te ligando, não estou. Estou tentando fazer as pazes. Por que agora? Perguntei. É porque você está realmente arrependida? Ou porque está envergonhada pelo que aconteceu na frente da família? Ou talvez seja porque você percebeu que meu namorado tem dinheiro e, de repente, eu varo o seu tempo. O silêncio do outro lado me disse tudo o que eu precisava saber. Eu pensei, eu disse. Mãe, até que você consiga realmente reconhecer como me tratou, realmente reconhecer, e não simplesmente ignorar como se fosse grosseria ou brincadeira, não temos nada para conversar. Charlene, não fique assim. Eu sou sua mãe. Ser minha mãe não te dá o direito de me tratar como quiser, eu disse. Não te dá permissão para me menosprezar, me comparar com a Diane, me fazer sentir inútil por não viver exatamente a vida que você queria que eu vivesse. Eu nunca fiz você se sentir inútil, disse a mãe. E ela realmente parecia acreditar nisso. Você está sendo muito sensível. E você está delirando, eu disse, me surpreendendo com a minha franqueza. Mas isso não é mais problema meu. Cansei de tentar fazer você ver o que fez. Cansei de tentar ser o suficiente para você. E daí? Você vai me tirar da sua vida depois de tudo que fiz por você? O que você fez por mim, mãe? Além de me criticar e menosprezar? Além de me fazer sentir uma decepção por 35 anos? Respirei fundo. Não vou te excluir, mas também não vou continuar me sujeitando aos seus abusos. Se você quiser um relacionamento de verdade comigo, sabe o que precisa fazer. Precisa se arrepender de verdade. Não se arrepender de ter sido criticada. Não se arrepender de estar desconfortável agora. Se arrepender de como você me tratou. Isso é ridículo, disse a mãe, com a voz fria novamente. Você está jogando sua família fora por nada. Não é nada para mim, eu disse.
Adeus, mãe. Desliguei antes que ela pudesse responder. A semana depois do Natal foi estranha. Voltei a trabalhar na padaria, voltando à minha rotina habitual de acordar cedo e sentir o cheiro reconfortante de pão fresco. Mas tudo parecia diferente agora, de alguma forma mais leve, como se eu tivesse prendido a respiração por anos e finalmente pudesse expirar. Ethan teve que voltar para Seattle para reuniões, mas conversávamos todas as noites. Ele perguntou como eu estava, se eu tinha notícias da minha família. Contei a ele sobre o telefonema da minha mãe, sobre como ela não conseguiu nem me dar um pedido de desculpas de verdade. Estou orgulhoso de você, disse ele, por se defender. Eu deveria ter feito isso anos atrás, admiti. Talvez, mas você fez isso quando estava pronto. É isso que importa. Diane me mandou várias mensagens ao longo da semana. Nada insistente, apenas mensagens curtas para me dizer que estava pensando em mim. Na quinta-feira, ela perguntou se poderíamos tomar um café. Aceitei, curioso para saber o que ela queria dizer. Nós nos conhecemos em um café no centro da cidade, território neutro. Diane parecia cansada quando chegou, sua fachada perfeita rachando ligeiramente. Ela pediu um latte e sentou-se à minha frente, mexendo na xícara. Obrigada por vir, ela disse. Claro. Tenho pensado muito sobre o Natal, continuou Diane, sobre tudo o que aconteceu e sobre todos os anos anteriores a isso. Ela olhou para mim, com os olhos vermelhos. Eu fui um covarde, Charlene. Vi como a mamãe te tratou e não fiz nada. Por quê? Perguntei. Não era uma acusação, apenas curiosidade genuína. Por que você nunca disse nada? Diane ficou quieta por um momento. Porque eu tinha medo que ela se voltasse contra mim. Eu vi o que ela fez com você e pensei que se eu me mantivesse perfeita, se eu fizesse tudo certo, eu poderia evitar. Então, deixei você levar todos os golpes enquanto eu me mantive segura. Pelo menos isso é honesto, eu disse. Também é patético. Diane disse, você era minha irmã. Eu deveria ter te protegido. Em vez disso, usei sua dor como escudo. Mexi meu café, processando suas palavras. Uma parte de mim queria dizer a ela que estava tudo bem, para acalmar as coisas como eu sempre fazia. Mas eu já tinha terminado de fazer isso. Doeu mesmo, eu disse finalmente, ver você ganhar tudo e eu não ganhar nada. Mas eu nunca te odiei por isso, Diane. Eu sabia que não era sua culpa que a mamãe te escolhesse como sua favorita. Mas eu me beneficiei disso, disse Diane. Eu aproveitei. Cada vez que ela nos comparava, cada vez que me apontava como exemplo do que você deveria ser, eu me sentia especial, importante, e nunca parava para pensar no que isso estava fazendo com você. Então, o que mudou? Perguntei. Por que falar agora? Diane sorriu tristemente. Porque eu vi você sair por aquela porta com alguém que realmente te vê, que realmente te valoriza. E eu percebi que todos esses anos eu estive jogando esse jogo com a mamãe, tentando ser perfeita, tentando fazê-la feliz. Mas foi você quem realmente venceu. Você construiu algo real. Você encontrou alguém que te ama pelo que você é. E eu ainda estou tentando obter a aprovação da mamãe. Diane, não. Deixe eu terminar, disse ela. Tenho pensado na minha vida, no meu casamento. Gregory e eu não estamos felizes. Faz tempo que não estamos. Mas eu fico porque ir embora decepcionaria a mamãe. Tenho os filhos, a casa, a vida perfeita. E estou infeliz. Eu não esperava por isso. Sinto muito, eu disse, e falei sério. Não sinta pena de mim, disse Diane. Eu fiz minhas escolhas. Escolhi jogar o jogo da mamãe e foi aí que isso me levou. Mas você se escolheu. Você se afastou da aprovação dela e construiu sua própria vida. Eu admiro isso. Conversamos por mais 1 hora. Conversamos de um jeito que não fazíamos desde crianças. Diane me contou sobre as rachaduras em seu casamento, sobre como Gregory estava tendo um caso, mas ela ficou porque o divórcio seria admitir o fracasso. Contei ela sobre a construção da padaria, sobre a mulher assustada, mas determinada, que eu era há 5 anos, quando peguei aquele empréstimo. Quando finalmente nos levantamos para sair, Diane me abraçou forte.
Sinto muito, ela sussurrou. Por tudo isso. Sei que isso não resolve nada, mas sinto muito. Eu sei, eu disse. E obrigada por dizer isso. Você vai perdoar a mamãe? Ela perguntou enquanto caminhávamos em direção à porta. Não sei, respondi honestamente. Talvez um dia, mas não antes que ela realmente entenda o que fez de errado. Ela não vai, disse Diane. Ela não consegue enxergar. Ela nunca vai admitir que estava errada. Então acho que temos a resposta, eu disse. Nos separamos na rua, e observei Diane caminhar até o carro. Ela parecia menor, menos perfeita, mais humana. Eu esperava que ela encontrasse seu próprio caminho para sair da sombra da mamãe, mas sabia que não poderia fazer isso por ela. Cada um tinha que fazer essa jornada sozinho. De volta ao meu apartamento, encontrei um pacote me esperando. Dentro havia um bilhete escrito à mão pelo Ethan e uma caixa de veludo. Meu coração disparou quando abri a caixa, mas não era o que eu esperava. Dentro havia um lindo colar com um pequeno pingente em forma de nascer do sol. O bilhete dizia: para o sol nascente e para novos começos. Eu te amo. E coloquei o colar e me olhei no espelho. A mulher que me encarava parecia diferente de uma semana atrás. Mais forte, mais livre, mais feliz. Janeiro chegou, trazendo um frio cortante e um recomeço. A padaria estava movimentada, com pessoas retornando ao trabalho depois das férias, querendo retomar suas rotinas matinais. Dediquei-me ao desenvolvimento de novas receitas e à expansão do cardápio. Minha equipe notou a mudança em mim. Fiquei mais confiante, mais decidido. Seja lá o que tiver acontecido no Natal, disse minha assistente de gerente, Ellen, certa manhã, foi bom para você. Eu sorri. Foi mesmo. Ethan voltou para Milwaukee para um feriado prolongado em meados de janeiro. Passamos a maior parte do tempo no meu apartamento cozinhando juntos e conversando sobre o futuro. Na manhã de domingo, enquanto tomávamos café, ele mencionou algo que eu estava evitando pensar. Você teve notícias da sua mãe? Ela mandou mensagem algumas vezes, admiti. A maioria fingindo que nada tinha acontecido. Perguntando quando eu ia jantar, esse tipo de coisa. E eu não respondi. Não sei o que dizer a alguém que se recusa a encarar a realidade. Ethan ficou quieto por um momento. Você sabe que não lhe deve nada, certo? Você não lhe deve perdão, um relacionamento ou mesmo uma explicação. Eu sei, eu disse. Mas ela ainda é minha mãe. Parte de mim quer acreditar que ela vai mudar. As pessoas não mudam a menos que queiram, disse Ethan gentilmente. E pelo que você me disse, sua mãe não acha que fez nada de errado. Ele estava certo, claro. Mamãe mandava mensagens como: quando você vai parar com essa briga boba, e sinto falta da minha filha. Mas nunca, desculpe ou eu estava errada. Nunca nada que reconhecesse o que ela realmente tinha feito. Na semana seguinte, tia Patrícia me ligou. Charlene, querida, preciso te contar uma coisa. O que está errado? É sua mãe. Ela está dizendo a todos que você está sendo manipulada, que Ita a colocou contra sua família. Eu ri, mas foi amargo. Claro que sim. Ela não pode admitir que o problema é o comportamento dela, então precisa encontrar outra pessoa para culpar. Achei que você deveria saber, disse tia Patrícia. Algumas pessoas estão acreditando nela. Você sabe como ela consegue ser muito convincente quando quer. Deixe-a contar a história que quiser, eu disse. As pessoas que importam sabem a verdade. Eu sei a verdade, disse tia Patrícia baixinho. Sei há anos como ela te tratou. Tenho vergonha de nunca ter falado nada. Por que não fez isso? Perguntei, genuinamente curioso. Pelo mesmo motivo que todo mundo, eu acho. Era mais fácil não fazer isso. Margarete sempre foi difícil. Enfrentá-la significa se tornar seu alvo, e ninguém queria isso. Ela fez uma pausa. Mas isso não é desculpa. Você merecia algo melhor de todos nós. Depois que desligamos, fiquei pensando na nova narrativa da mamãe. Claro, Ethan era o vilão da história dela.
Ela não conseguia aceitar que eu tivesse escolhido me defender, então teve que criar um cenário em que eu fosse vítima de manipulação. Era quase engraçado em sua previsibilidade. Mas o verdadeiro golpe veio alguns dias depois, quando Diane ligou, parecendo em pânico. Charlene, a mamãe está planejando algo. O que você quer dizer? Ela está organizando uma intervenção familiar. Ela está ligando para todo mundo, tias, tios, primos, e dizendo que você está em um relacionamento abusivo, que Ita a isolou da sua família e que ela precisa salvá-la. Senti a raiva me invadir. Ela está fazendo o quê? Piora. Ela está dizendo que se todos se unirem e confrontarem você, você verá a verdade. Ela está planejando isso para este domingo em casa. Não acredito nisso, eu disse, embora parte de mim pudesse acreditar totalmente. Era exatamente esse tipo de coisa que minha mãe faria. Transformar-se em heroína, fazer de mim a vítima que precisava ser salva e ignorar completamente os problemas reais. O que você vai fazer? Perguntou Diane. Vou acabar com isso, eu disse, de uma vez por todas. Liguei para o Ita imediatamente e contei o que estava acontecendo. Sua resposta foi imediata. Vamos lá. Vamos a essa intervenção e esclarecer as coisas. Ethan, vai ser feio. Eu não me importo. Ela passou dos limites. Dizer às pessoas que você está sendo abusada não é apenas um insulto a você. É um insulto a pessoas que realmente estão em situações de abuso. Ele tinha razão. Mamãe tinha ido longe demais. Uma coisa era me criticar em particular ou mesmo na frente da família, mas espalhar mentiras sobre Ethan, retratando-o como um abusador para manipular a família, era outra completamente diferente. Passei o resto da semana me preparando. Reuni evidências, extratos bancários da padaria mostrando seu sucesso, os documentos do empréstimo de quando a comprei, fotos dos prêmios que a padaria havia ganhado. Também entrei em contato com vários familiares em particular, pessoas como o tio George e a tia Patrícia, que testemunharam o comportamento da mamãe. Quando chegou o domingo, eu estava pronta. O Ethan chegou no sábado à noite e fomos juntos até a casa dos meus pais. A entrada da garagem estava cheia de carros. A mamãe tinha realmente se esforçado ao máximo, levando quase toda a família para lá. Prontos? Ethan perguntou enquanto estávamos sentados no carro. Pronto, eu disse. Caminhamos juntos até a porta. Não me dei ao trabalho de bater, simplesmente entrei. A sala estava lotada de pessoas. Todos se viraram para nos olhar, com expressões que variavam da preocupação à curiosidade e ao constrangimento. E lá, parada no centro de tudo, como um maestro diante de uma orquestra, estava a mamãe. Charlene, disse ela, com a voz carregada de falsa preocupação. Graças a Deus você está aqui. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo com você. Olhei ao redor da sala, olhando nos olhos de cada pessoa. Então sorri. Sim, mãe. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Vamos conversar sobre tudo isso. Minha mãe hesitou um pouco com meu tom de voz, mas se recuperou rapidamente. Todos aqui se importam com você, Charlene. Estamos preocupados com seu relacionamento com esse homem. Este homem tem um nome, disse Ethan calmamente. Sou Ethan, caso alguém tenha esquecido. Claro, disse a mãe, sem olhar para ele. Ethan, não estamos atacando você. Só estamos preocupados com a rapidez com que esse relacionamento progrediu e com o afastamento da família de Charlene. Eu não me afastei de ninguém, eu disse. Eu estabeleci um limite. Há uma diferença. O tio George pigarreou. Charlene, sua mãe diz que você está agindo de forma estranha, que você mudou. Eu mudei, concordei. Parei de aceitar abusos. É isso que preocupa todo mundo? Houve uma movimentação desconfortável na sala. Tia Patrícia falou. Margarete, talvez devêssemos. Patrícia, por favor, interrompeu minha mãe. Deixa que eu cuido disso. Ela se virou para mim, sua expressão mudando para algo que poderia passar por preocupação maternal. Querida, eu sei que você acha que fui dura com você, mas tudo o que fiz foi por amor. E agora tenho medo de que o Ethan tenha se aproveitado da sua vulnerabilidade. Minha vulnerabilidade, repeti.
Você quer dizer a vulnerabilidade que você criou ao passar 35 anos me dizendo que eu não valia nada? Não foi isso que eu fiz, protestou a mãe, olhando ao redor em busca de apoio. Eu te incentivei a ser melhor. É isso que os pais fazem. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de gravação de voz. Tenho gravado nossas conversas nos últimos 3 anos, eu disse. Você gostaria que eu tocasse algumas delas para que todos pudessem ouvir exatamente que tipo de empurrão você fez? O rosto da mamãe ficou branco. Você me gravou? Sim. Eu queria provas do que estava acontecendo porque sabia que você negaria, assim como está fazendo agora. Olhei ao redor da sala. No último dia de ação de graças, minha mãe me disse que eu era patética por não ter filhos. Na Páscoa, ela disse que nenhum homem decente me quereria porque eu era velha demais. No meu jantar de aniversário no ano passado, ela me disse que eu estava desperdiçando minha vida. Isso está fora de contexto, disse minha mãe desesperadamente. É mesmo? Peguei um pequeno alto-falante que havia trazido e conectei meu telefone. Vamos ouvir, sim? Reproduzi um trecho do Dia de Ação de Graças. A voz da minha mãe saiu claramente. Olhe para Diane com a família dela. É assim que uma mulher deve estar aos 35 anos. Não sozinha e desesperada como você. A sala ficou em silêncio. Reproduzi outro clipe, depois outro. A cada clipe, minha mãe parecia menor, mais acuada. Familiares que tinham vindo com a intenção de intervir agora olhavam com horror crescente. Pare com isso, mamãe finalmente disse, com a voz trêmula. Pare de tocar isso. Por quê? Perguntei. Porque é constrangedor? Porque agora todo mundo pode ouvir o que eu tenho enfrentado há anos? Porque sua narrativa sobre eu ter sido manipulada pelo Ethan desmorona quando ouvem você me chamando de fracassada? De decepção? Patética? Eu estava frustrada, disse a mãe. Eu estava tentando te ajudar. Você estava sendo cruel, eu disse, secamente. E você estava fazendo isso de propósito. Você gostava. Você gostava de me fazer sentir pequena porque isso te fazia sentir poderosa. Diane se levantou de onde estava sentada em silêncio. Ela tem razão, mãe. Já ouvi você dizer coisas piores quando éramos só nós duas. Você foi horrível com a Charlene. Diane, não se volte contra mim também, disse minha mãe, com pânico na voz. Não vou te trair, disse Diane. Só estou finalmente admitindo a verdade. Você abusou da Charlene durante anos e todos nós deixamos isso acontecer. O tio George falou. Margarete, acho que precisamos ter uma conversa honesta aqui. Não sobre o relacionamento da Charlene, mas sobre o seu comportamento. Mamãe olhou ao redor freneticamente, procurando um aliado, mas não encontrou nenhum. Até papai a olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Decepção. Isso é ridículo, disse a mãe, elevando a voz. Convoco uma reunião de família para ajudar minha filha, e vocês transformam isso em um ataque contra mim. Eu sou a vítima aqui. Não, mãe, eu disse baixinho. Você não é a vítima. Você nunca foi. Você foi a perpetradora. E a única razão pela qual estamos todos aqui é porque você não conseguiu lidar com o fato de eu finalmente ter te enfrentado. Ethan deu um passo à frente. Senhora Anderson, preciso dizer uma coisa. Amo sua filha. Amo sua força, sua gentileza, seu talento. Amo quem ela é, exatamente como ela é. E nada que você diga ou faça mudará isso. Mas não vou ficar parado enquanto você espalha mentiras sobre nosso relacionamento para manipular sua família. Eu não estava, começou a mamãe, mas tia Patrícia a interrompeu. Margarete, chega. Todos nós ouvimos as gravações. Todos nós vimos como você trata a Charlene. Isso precisa parar. Mamãe olhou ao redor da sala mais uma vez. E eu vi o momento em que ela percebeu que tinha perdido. Não apenas esta batalha, mas a guerra. Ela tinha exagerado, e todos podiam vê-la como ela realmente era. Tudo bem, disse ela, com a voz fria. Se é assim que todos vocês se sentem, então vão embora. Todos vocês. Eu não preciso de nenhum de vocês.
Na verdade, mãe, eu disse, nós já fomos embora. Alguns de nós já foram embora há muito tempo. Você só não percebeu. Ethan e eu nos viramos e saímos. Desta vez, várias pessoas nos seguiram. Diane, tia Patrícia, tio George, alguns primos. Ficamos parados na entrada da garagem juntos. Ninguém sabia muito bem o que dizer. Finalmente, o tio George falou. Sinto muito, Charlene, por tudo isso. Obrigada, eu disse simplesmente. Nos meses que se seguiram, minha mãe nunca se desculpou. Ela dizia a todos que a ouviam que eu havia virado a família contra ela, que eu era cruel e ingrato. Mas seu público diminuiu à medida que mais pessoas descobriam a verdade. O pai acabou se mudando para seu próprio apartamento, cansado da amargura e da culpa que ela sentia. Diane pediu o divórcio e começou a reconstruir sua vida. Vários familiares pararam de falar com a mãe por completo, não querendo mais tolerar sua manipulação. Mamãe acabou exatamente onde sempre temeu, sozinha, porque afastou todo mundo. Não por honestidade ou por se defender, mas por anos de crueldade disfarçada de preocupação. Ela construiu sua identidade com base no controle e na crítica. E quando essas ferramentas não funcionaram mais, ela não tinha mais nada. Quanto a mim, casei-me com Ethan em uma pequena cerimônia 6 meses depois, cercada por pessoas que realmente nos amavam e nos apoiavam. A padaria continuou a prosperar e nunca mais duvidei das minhas escolhas. Relembrando aquele jantar de Natal, percebi que a maior vingança não estava em expor a mamãe ou provar meu sucesso. Estava em finalmente me escolher, em me afastar da aprovação dela e construir uma vida da qual eu me orgulhasse. Ela passou 35 anos tentando me fazer sentir inútil. Mas, no final, descobri que meu valor nunca dependeu da validação dela.